Devem existir orientações dos 0 aos 3, pedagógicas, curriculares? Eu não sei se... Qual é a sua opinião? Sim, acho que sim. Aliás, como viram, eu fui megalómana no meu PowerPoint e evidentemente que depois reduzi-me à minha significância e falei só de algumas coisas. Mas um dos aspectos interessantes que o Ministério da Educação iniciou nesta contracultura de não ter a tutela pedagógica da creche foi promover o desenvolvimento de orientações curriculares orientações pedagógicas. Eu não vou muito discutir o termo, porque orientações para o trabalho da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças num contínuo dos 0 aos 6 e que deve ser também em contínuo. Por exemplo, se nós formos olhar para o perfil de saída do aluno à saída da escolaridade obrigatória, muitas das coisas que estão lá trabalham, são o currículo da educação pré-escolar. Portanto, é assim, não há coisas tão específicas como isso. E também dos bebés pequeninos. Agora, é preciso perceber, de facto, como é que elas se concretizam. E esta reflexão constante, e eu estava a concordar com o que o Luís dizia, não é? Portanto, eu não estava a discordar, mas acho que deve haver orientações, até porque, é assim, as orientações, as OCEP, elas não resolvem tudo, mas elas são uma referência. Assim como os modelos pedagógicos que estão validados e de qualidade são uma referência. E depois é mais fácil para um profissional ter referências e depois poder ajustar, flexibilizar, adequar, do que haver o vazio. O vazio leva a que muitas vezes as coisas entrem pela porta pior. Pela porta do mercado, por exemplo, que quer que os brinquedos sejam... Aliás, se nós entrarmos numa loja de bebés, por exemplo, aqui em Évora há milhares de lojas. As lojas fecham, mas abrem lojas para bebés. Também é significativo. Mas vemos assim, brinquedos dos 0 aos 3 meses, dos 3 aos 5, dos 5 aos 8 meses. Esta segmentação, por exemplo, que o mercado tem necessidade de fazer, porque é para os pais terem que comprar aquele brinquedo, já não serve, agora tem que comprar o outro. Portanto, o mercado às vezes entra pela pior porta, não é? E isso, quando os profissionais estão desorientados, ou não têm as orientações, que não são quaisquer orientações. O processo das orientações curriculares para a educação pré-escolar, como foi referido aqui, foi um processo que, de facto, soube ter o tempo de maturação e renovou-se com base naquilo que era de bom e que havia anteriormente. E isso foi fundamental. E de facto, foi debatido e trabalhado e houve a contribuição dos profissionais ao nível de todo o país para aquele referencial. Isto requer tempo. E requer tempo e sensatez. E também, eu há bocadinho não falei, e há bocadinho com a minha colega Isabel Bezelga, que está aí assim, e que falei ali assim à beira de um cigarro ali assim fora, práticas que eu vou tentar mudar. Também começa esta questão do tempo também, eu falava do tempo para ter iniciativa, acho que é fundamental. Não estar as coisas prescritas, não é? Os materiais não definirem o que a criança faz, mas ser a criança a definir o que faz com eles. Mas também o tempo para elaborar. Há uma palavra em inglês, wonder. Para o espanto. Para o espanto. Para pensar. Para pensar é preciso tempo. Ter tempo. E isto envolve-nos a todos. Assunção, deixe-me agarrar na sua dica, no seu final, para falar com o Pedro. Pedro está por dentro da máquina do Ministério da Educação. Quer dizer, esteve bastante tempo, não está agora, mas esteve bastante tempo, portanto, conhece. O Ministério, a tutela, é amiga desta prática, portanto, ter tempo para pensar. Tem promovido... Está-se a rir, não sei o que é que isso quer dizer, mas tem promovido esta atitude. Bom, curioso fazer-me essa pergunta, não é? Sim. Muito curioso.
Ainda por cima está à frente do programa de conhecimento, sim, na Gulbenkian, portanto, como é que, no fundo, como é que vamos alinhados nesta atitude? Estamos alinhados assim? Em abono da verdade, eu devo dizer que, mais uma vez, na área da educação de infância, há aqui uma idiosincrasia que, Luís, perdoa-me dizer-te isto, mas que pode ser inspiradora para outros ciclos de ensino. Este documento curricular que foi lançado em 2016, as orientações curriculares, tiveram um processo de consulta pública e de discussão pública como não se fez com mais nenhum documento curricular deste país. Aquele documento é o documento que os educadores de infância deste país querem que seja, porque ele passou por muitíssimas versões, foi discutido em muitíssimos fóruns, a própria Associação dos Profissionais de Educação de Infância foi muito ativa. A seguir à aprovação do documento fez outra coisa que não é costume, que é organizou-se, ainda está a decorrer, com uma grande boa vontade da coordenadora das orientações, está ali, a professora Isabel, uma grande boa vontade que calcorreou este país todo e ainda continua a calcorrear em fóruns de discussão, de apropriação daquele documento. Portanto, eu diria que há aqui uma boa prática. Não é sempre assim, não acontece sempre assim, mas há aqui um esforço intencional. Eu devo dizer que, não sendo educador de infância, quando peguei neste tema da revisão das OCEP, alguém me alertou assim, atenção, se vais mexer nas OCEP, é para fazer como fizemos da outra vez, que foi muito bem feito, que foi exatamente assim como se fez. Com tempo, não planeámos este documento como planeámos os restantes. Portanto, os outros programas, as outras metas, os outros currículos, as outras disciplinas foram tratados de forma diferente. Este teve um tratamento especial porque já tínhamos a experiência, até houve quem levantasse a bandeira e dissesse, atenção, com os educadores de infância é diferente. Isto tem que ser conversado com as pessoas. Caso contrário, será letra morta, irá para mais uma prateleira enfim, um professor de uma disciplina tem sempre a opção, um professor de uma disciplina, de um determinado grupo de recrutamento, tem sempre a opção de usar o manual A, ou B, ou C, ou D, ou E, olhar mais ou menos para o programa, olhar mais ou menos para as metas, sejam quais forem. O educador de infância tem aquele. Aquele é o referencial. E, portanto, nós não podíamos, de maneira nenhuma, sabendo ainda por cima que no passado tinha corrido bem, fazer de forma diferente. Portanto, houve esse esforço, de facto. E, de facto, é verdade que não é muito comum.